Olá, seja muito bem-vindo ao canal da professora Cláudia Barbosa. Aqui nós estudamos língua portuguesa e é um prazer ter você aqui junto de todos. Hoje falaremos sobre o edital da PEMERGE, edital este que ainda não foi divulgado. Estamos seguindo editais passados. O concurso da Polícia Militar já é uma realidade, não há dúvida, vai acontecer e eu tenho certeza que vai me surpreender com a quantidade de vagas. E o conteúdo, professora? Nós estamos seguindo os editais aí elaborados pela Fundação Getúlio Vargas. Há quem fale que a FGV possa ganhar esse concurso. Eu não estou muito preocupada com isto, porque eu sei que se você estudar pela FGV, você estará muito, mas muito bem representado. A banca que for a escolhida, nós faremos as mudanças necessárias, mas se for FGV, nós já saímos na frente. Acredite, FGV é um excelente treinamento. E hoje nós falaremos sobre qual conteúdo, professora. Hoje é o nosso segundo encontro. É muito importante que você tenha essa organização, meu aluno. Nós estamos ainda no tópico 1. O tópico 1 trata de fonologia. Nós conversamos nos últimos encontros sobre sílaba tônica, tipos de acento. Vimos que há uma diferença entre sílaba tônica e acento gráfico, né? Vimos que essa diferença, nem sempre a sílaba tônica recebe o acento gráfico. E hoje continuaremos a matéria de fonologia, mas não há aula que possa ser iniciada sem a mensagem. Essa mensagem que eu considero tão importante e que eu sei que para você faz a diferença. O grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. E aí, meu aluno, você já fez o seu quadro de gestão? Gestão do tempo? Você já se organizou para verdadeiramente estudar com uma constância? Pelo amor de Deus, não ceda à vilã procrastina. Sim, a procrastinação é uma vilã que tenta a todo momento tirar você do foco. Você precisa focar. Onde você focar, vai expandir. Não deixe para estudar quando o edital for publicado. Você está com uma vantagem. Você chegou a esta aula, não foi coincidência, foi recado dado. Você foi escolhido. Então, comece agora o que você amanhã teria que fazer. Então, se você teria que estudar, você já vai fazer isso agora. Inicie, mas inicie o seu processo com responsabilidade. Procrastinação é a desculpa que nós damos e sabemos que essa desculpa não vai nos ajudar a performar. Que desculpa, professora? Eu vou estudar depois. Depois eu assisto a aula da professora. Depois eu faço a anotação. Eu vou fazer, mas depois. Calma, pare tudo. Não. Procrastinação, não. Vitória não combina com procrastinação. É sim uma escolha. É na atitude que nós percebemos se você realmente nasceu para ser um policial militar. Um policial militar é um profissional de atitude. Você que escolheu a carreira de polícia, você tem de ter atitude. Você não pode falhar com você mesmo. Você não pode falhar com você mesma. Você não pode negligenciar com o seu sonho. Então, quando a preguiça bater, quando a dúvida surgir, você vai falar para você: eu faço, eu posso, eu consigo. E é agora. Tempo é produto escasso, não renovável. Se você perder, perdido está. E sua vitória? E o seu concurso vai deixar para se arrepender lá no dia da prova? Não entre em desespero. Seja organizado. E acredite, o grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. Vamos começar? Professora, já entendi o recado. Qual é o conteúdo? Hoje nós falaremos sobre sons, letras, fonemas e dígrafos. Todos conceitos fundamentais para o nosso ponto alto, que é a acentuação gráfica. Então, imagem que eu preciso receber para o meu foco ser total, porque eu já entendi que o poder da imersão está eu não me desconectar. Eu não posso ceder. Toda escolha envolve uma renúncia, mas para eu chegar
lá e ser um policial militar do estado do Rio de Janeiro, eu preciso fazer boas escolhas. Então, atenção! Hoje é dia de fonologia. Qual é a diferença entre sons, letras, fonemas e dígrafos? Esta é a pergunta de agora. Primeiro, vamos entender que sons é um hiperônimo, né? Uma palavra bem geral. Som pode ser qualquer um. Então, se eu bater na porta, toque, 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 é som. Se eu escutar um telefone, trim, isto é som também. O latir de um cão é som também. Assim como os fonemas emitidos pela professora Cláudia, também esses fonemas são sons. Mas é qualquer som que vai interessar para a aula de hoje? Não. Então, eu quero que você entenda que há uma diferença entre som e fonema. Fonema, sim, é o som articulado, é o som codificado, é o som inteligente. Então, a primeira discussão é: som e fonema são iguais? Nem todo som é fonema. Porque para ser fonema tem que ser possível de articulação. E nós só vamos estudar o fonema, que é a menor unidade sonora produzida pela fala. Legal? E letras, professora? Letras é o desenho, é a parte bonita, né? Letras é o código visual. Dígrafos já é um assunto mais complexo. Vamos começar? E, lógico, nós vamos começar pelo conceito de fonema. E o que é fonema, professora Cláudia? É uma unidade sonora que serve para formar palavras e distinguir uma palavra da outra. Então, preste atenção. Quando eu falo pato, eu escuto 4 sons. Você entende? 4 sons que eu sei que são fonemas, porque eles são unidades mínimas sonoras, não é isso? Então, eu tenho P, eu tenho A, eu tenho T e tenho O. Emiti 4 fonemas, 4 sons. Neste momento, eu formei uma palavra. E o que acontece se eu trocar esses fonemas, trocar essas representações gráficas? Se eu trocar o fonema P pelo fonema G, já não mais terei pato. Teremos agora a palavra gato. Então, você percebeu que com o fonema eu formo palavra, mas com a troca desse fonema eu consigo distinguir uma palavra da outra? Então, eu crio e troco. Então, mais uma vez, alinhando, professora, nós vamos começar esse momento da aula dando um relevo, dando os holofotes para fonema. Nós já entendemos que fonema não é a mesma coisa que som. Som, qualquer barulho, qualquer ruído, o bater na porta, o trim de um telefone, mas fonema é um som inteligente. Logo, como eu vou fazer essa diferença de som para fonema? Som geral. Fonema, eu sei que é fonema porque com este som eu consigo formar palavras e com este som eu consigo mudar a palavra, criar nova palavra. Quando eu junto P, A, T e O, eu crio pato. Então, eu sei que esse som é um som inteligente porque ele cria palavras. Se eu trocar o fonema P pelo fonema G, eu deixo de ter pato e passo a ter gato. Então, a simples troca de uma pequenina unidade sonora faz com que nós tenhamos uma nova palavra, um novo conceito, um novo significado. Beleza? Isto é o suficiente para fonema, isto é o suficiente. Ok, professora. Porém, nem sempre um fonema, som, corresponde exatamente a uma letra, pois existem dígrafos e letras que não têm som próprio, como o H em Machado. Professora, o que a senhora falou agora? Não preste atenção. Nós sabemos que o fonema é uma unidade sonora. Deveria, para cada fonema, existir uma representação gráfica, uma letra. Porque a letra nada mais é do que essa representação gráfica do som. Feito? Só que no meio do caminho há pedras. Há pedras no meio do caminho.
Existem dígrafos. Eu não lembro o que é dígrafo, professora. Daqui a pouquinho você vai dominar esse conceito. Entenda, por enquanto, que o dígrafo é o encontro de dois desenhos, duas letras, mas com um único som. Uai, professora, fonema não é a menor unidade sonora? E o fonema não é representado por uma letra? Ok, é verdade. Mas há fenômenos onde duas letras emitirá um som só. O nome, dígrafo, por isso que ele está aqui na nossa aula. E existe um outro fenômeno na nossa língua portuguesa. Uma letrinha etimológica, só ela, que é a letra H. O que é o H na nossa língua portuguesa? É uma letra decorativa, pois não possui som. Então, a palavra com H, quando você olha para a letra H, essa letra só se manifesta visualmente, não possui som, ela não é fonema, ela só é letra. Feito? E não podemos esquecer também do dífono. Professor, o que é dífono? Dífono é quando uma letra representa dois sons. E no nosso idioma, o dífono só é representado pela letra X. Tudo isso é muito importante para que você anote e não crie confusões lá na frente. Então, qual é o nome da única letra etimológica, da única letra decorativa da nossa língua portuguesa? O H. E por que uma letra decorativa? Porque ela só é desenho, não é som, não é fonema. E o X, em alguns vocábulos, não em todos, em alguns vocábulos, a letra X, ela vai se manifestar em uma única letra, mas ela vai emitir dois sons. Exemplo, táxi. Táxi. Você não fala taxi, você fala táxi. Você percebe que esse X tem som de KS. Anexo. Você percebeu? Então, tem de tomar cuidado. Fonema é a menor unidade, sim, sonora, distintiva de uma palavra, mas existem alguns fenômenos na nossa língua portuguesa onde haverá letra sem som, haverá uma letra com dois sons e haverá duas letras com um único som, e tudo isso é possível de ser dominado. É só você anotar e se comprometer. Nesse último caso, há mais letra do que sons, pois o fonema é X e há duas letras. Você percebeu? Machado. Eu estou vendo dois desenhos, o CH, mas eu estou ouvindo um som. E tudo isso faz parte dos estudos de fonologia. Avançando, preste atenção nesta mensagem. Podemos entender que o fonema, ele não só cria palavras, como também promove distinção. É importante você ter esse conceito bem claro. Podemos formar várias palavras novas só trocando fonemas. Moço, eu troco o O pelo A e vira moça. Eu ouço a palavra moço, mas eu troco agora o A. Primeiro O eu vou trocar pelo A e vira maço. Repare que de moça eu pego o O e troco pelo A e vira maçã. Eu nasalizei o último A e dei o nome de uma fruta. Você percebeu que eu só alterei um desenho, eu só alterei um fonema. Não confundir fonema com letra. Fonema é o som, é a menor unidade sonora. E letra? Letra é a representação gráfica de um som. É o símbolo visual do fonema. Tranquilo? Ok, agora sim. Chega o momento de conversarmos sobre o dígrafo. Esse dígrafo, o nome já canta a pedra. Di significa dois, grafo significa desenho. Então, o dígrafo é o encontro de dois desenhos, mas representando um único fonema. Você já sabe que fonema é o som. Então, dígrafo é diferente de dífono. Dígrafo são duas letras com um único som. E dífono, di significa dois, mas fono está ligado a som. E é o contrário, são dois sons para um único desenho. É o caso do X em algumas palavras. Você não vai falar que o vocábulo xícara possui um dífono, porque esse X não tem o som do KS.
O dífono, na língua portuguesa, ele representa o som KS. E esse som KS só é representado pela letra X em alguns vocábulos. Beleza? Entendido o que é dígrafo? Ok, professora, pode continuar. Dígrafo é o que temos quando duas letras representam um único fonema. Eles podem ser de dois tipos. Existe o tal dígrafo consonantal e existe o tal dígrafo vocálico. Preste atenção. Os dígrafos para consoantes são os seguintes: CH, chá, LH, malha, NH, banha, SC, nascer, SC cedilha, nasça, X e C, exceto, X e S, exudar, RR, carro, SS, passo, QU, quero, GU, guerra. Você prestou atenção? É importante que você lembre que dígrafo não é pronunciado. Então, eu não posso falar que a criança nasceu. Eu não posso falar o nascimento da criança. Eu devo falar que a criança nasceu, o nascimento da criança. Eu não pronuncio dígrafo porque o dígrafo são dois desenhos com um único som. Estamos juntos? Da mesma forma que há esse dígrafo consonantal, existe também o dígrafo vocálico. Quando, professora, que o dígrafo é vocálico? Neste momento, nós teremos a vogal seguida de marca de nasalização. Não entendi, professora. Então, constate. Preste atenção. Você percebe que os dígrafos eles estão na primeira coluna. AM ou AN, EM ou EN, IM ou IN, OM ou ON, UM ou UN. Simplificando para você, o dígrafo vocálico acontecerá sempre que as vogais forem seguidas da consoante M ou da consoante N. Só que neste momento, o M e o N não mais serão fonemas consonantais. Eles serão marcas de nasalização. É como se eu colocasse um tio sobre essas vogais. Professora, não entendi. Vou repetir. O dígrafo vocálico, ele é formado por esta etapa. Vogal mais M e N. Importante lembrar que os fonemas classificam-se em fonemas vogais, fortes, fonemas semivogais, metade da força, e os fonemas consonantais. Neste momento, o M e o N, que nasceram para ser fonemas consonantais, eles não estarão consonantais, porque eles vão nasalizar as vogais. É muito importante que você perceba nos exemplos que essas letras M e N estarão sempre dentro de uma palavra. Preste atenção. Haverá uma sílaba depois. A letra M e a letra N nunca estarão no final da palavra, porque se isso ocorrer, mudamos o encontro, ok? Então, campo, canto. Vocês perceberam que o M está findando uma sílaba e que existe uma outra sílaba depois? Então, o M e o N só serão nasalizadores quando antes aparecer uma vogal e essa composição for fim de sílaba interna, nunca fim de sílaba final de vocábulo. Tempo, vento. Limbo, lindo. Ombro, onda. Tumba, tunda. Esses dígrafos vocálicos são muito importantes para que vocês não confundam letras com fonemas. Isso cai, professora? Não é tendência. Nós precisamos passar por aqui para nós dominarmos o assunto acentuação gráfica, mas eu preciso que você relembre esses conceitos. Então, continuando. Portanto,
Essa diferença entre o número de fonemas e letras é resultado da existência de dígrafos, isto é, encontro de duas letras, vogais e consoantes, com som de um só. Isso quer dizer que eu vou precisar desse conceito para não confundir. E aqui alguns exemplos: chuva, guerra, aça, lhama, campo, empresa. Beleza. Se você entendeu, mas entendeu para valer o que é um dígrafo, você vai entender também o que é um dífono. Você já sabe. Se dígrafo são duas letras, di de dois, grafo de grafia, o dífono são dois sons. E aí, quando ele vai acontecer? Só com a letra X. Dígrafo é o encontro de duas letras que produzem um só fonema. Já o dífono é uma letra que produz dois fonemas, exatamente dois. O dífono existe porque a letra X emite um som de KS, ou seja, dois sons para uma mesma letra. Isto ocorre em tóxico, meu amigo, nada de falar tóxico, porque tóxico não vai rolar, né? Então a pronúncia correta é tóxico, oxigênio, fixação, você percebeu? Isto sim faz o dífono se manifestar. Professor, esses conceitos todos são importantes? Se eles não fossem importantes, a professora não estaria contribuindo. Eu vou precisar desse conceito, ou melhor, eu vou precisar desses conceitos para que você consiga performar na matéria acentuação gráfica e ortografia. Põe fé, porque vai dar certo. E a mensagem que eu quero que você agora receba já está em tela. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Meu aluno, é com calma, mas com constância. Nada de desespero. Não lembra essa matéria, nós estamos aqui exatamente para relembrar. Vai com calma, mas vá com fé. É possível. Ninguém é mais autorizado do que você para dominar essa língua portuguesa. Você é brasileiro. E você, atitude. Você possui atitude. Senão não estaria concorrendo a uma vaga da Polícia Militar do Estado do nosso Rio de Janeiro. Então, acredite, de pouquinho em pouquinho, daqui a pouquinho você vai estar com uma montanha. E agora? Agora é hora de relembrar o que é sílaba. Ok, professor, e o que é sílaba? Cada sílaba deve ter uma vogal. Na palavra país, temos duas vogais, uma em cada sílaba. Portanto, temos um hiato. Uau, eu não lembro esse conceito. Vamos com calma. Já na palavra paz, só temos uma vogal, o A, porque o I é uma semivogal. Portanto, temos um ditongo, somente uma sílaba só. Vamos deixar isso claro? Estamos aqui. Primeiro conceito. O que é sílaba? Sílaba é um ato de respiração onde você vai compondo um vocal. Cadeira. Céu. Característica de uma sílaba, para eu ter certeza que eu estou com uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Então, a vogal é a base de uma sílaba. Professora, se não existir vogal, não há sílaba? Isso não há. É necessário presença de vogal para haver sílaba. Se a banca perguntar quantas sílabas há em um vocábulo, basta contar as vogais. Se não existe sílaba sem vogal, se na palavra há 3 vogais, é porque há 3 sílabas. Se na palavra existem 2 vogais, é porque há 2 sílabas. Então, a banca pode cobrar classificação de uma palavra pela quantidade de sílabas. E existem quais classificações? Uma sílaba só, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. E se passar de 3, a palavra é polissílaba. Foi? Beleza? Volte para o conceito de sílaba. Então, a sílaba é composta, professora, por uma vogal só? Sim.
Só pode haver várias consoantes, mas uma vogal só por sílaba, ok? Ok, professor, e o hiato de tongo? Aí já é um outro conteúdo. Encontros vocálicos. Esses encontros vocálicos classificam-se em ditongo, tritongo e hiato. Hiato é quando há duas vogais e cada uma habitando uma sílaba, porque já sabemos que não pode haver sílaba com mais de uma vogal. Mas, professora, pais, não são duas vogais? Não. Daqui a pouquinho nós vamos estudar essa matéria. Não há possibilidade de duas vogais habitarem uma mesma sílaba. Isso quer dizer o quê? Que só uma será a vogal, a letra A, e I será uma semivogal. Esse slide ele está aqui para relembrar sílaba, conceito e a marca visual dela. Só pode haver uma vogal por sílaba. Beleza? Ok? Então, continuando a base teórica. Para separarmos as sílabas, precisamos saber que cada sílaba tem que ter uma vogal. Reconhecer os ditongos é importante em questões que pedem para contar quantos fonemas e quantas letras a palavra tem. Em havendo um dígrafo, a palavra terá menos fonemas do que letras. Além disso, identificar a vogal de cada sílaba ajuda a contar sílabas para efeito de classificação tônica, por exemplo. Beleza? Ok, professora, mas poderíamos estudar um pouquinho mais esses encontros consonantais? Ok, precisamos sim. Existem encontros consonantais, como existem encontros vocálicos, ok? Já entendemos o que significa encontros, vão se encontrar. Mas agora são consoantes. E o que eu preciso relembrar, professora? Quais são? Vamos nós? Os encontros consonantais, por outro lado, representam a sequência de dois fonemas consonantais numa palavra. Nesse caso, cada letra representará um som e ponto final. Exemplos: brado, claro, transtorno. Sim, mas pare um pouquinho, porque vem classificação aí. O encontro consonantal pode ocorrer de duas maneiras. Então, revisando. Professora, o que são encontros consonantais? Acompanhe o título. Consoantes vão se encontrar. Essas consoantes terão sons autônomos. Então, se são encontros consonantais, eu vou escutar claramente o som de cada consoante. Mas esse encontro consonantal, ele pode ser perfeito ou imperfeito, também chamado de encontro consonantal próprio ou impróprio. Quando que o encontro consonantal é próprio, professora? É perfeito. Ele será próprio, será perfeito quando as consoantes habitarem a mesma sílaba. Clima, CL, flores, FL, psicose, PS, você percebeu? É cola visual. Encontro consonantal próprio, também chamado de perfeito. Você olha, identificou a sílaba e observou que nesta sílaba as consoantes estão sequenciadas, estão coladas. Já entendi, professora. E a outra classificação? Encontro consonantal impróprio, também chamado de imperfeito. Haverá o encontro, sim, dessas consoantes, mas elas habitarão sílabas diferentes, mas têm de ser em seguida. Advento, DV. Obtuso, BT. Fúccio, edição. Fúccio, o CS. Então, você observou? Nós temos seguida. A distribuição ela é seguida, não pode afastar-se, tem que ser consoante terminando uma sílaba e uma outra consoante imediatamente iniciando essa sílaba. É um conceito fácil de ser identificado, porque é cola visual. Você olha e já classifica. Legal?
Hora agora do nosso desafio, porque é importante praticar, para não haver um excesso de informações, né? E já está em tela o nosso desafio. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que não tem um dígrafo consonantal, ou seja, duas letras que juntas representam um som de consoante. Tempo para você. É importante você agora estacionar um pouquinho a professora, responder e depois deixar a aula rolar. Espero que você tenha marcado sem pena a palavra principalmente, ok? Então, se eu quero a palavra que não apresente um dígrafo consonantal, eu tenho de marcar principalmente. Qual é o dígrafo da palavra esquecer? O que? O. Afinal de contas, eu não pronuncio esse U. Eu não falo escuecer. Não. Eu tenho o que, eu tenho o U. São dois desenhos com um único som. Isto é dígrafo. O que é dígrafo? O dígrafo é exatamente o encontro de duas letras, mas com um único som. Até aqui, reinando a paz? Tranquilo? E o que falar do vocábulo trabalhar? O LH é um dígrafo também consonantal. Sorriso, o RR é outro dígrafo consonantal. Você não pode confundir dígrafo consonantal com dígrafo vocálico. Principalmente, há dígrafo sim, mas é o vocálico. Você percebeu o EN? Quando eu falo prim, si, pau, mente. Repare que o EN, eles estão no final de uma sílaba seguida de uma outra sílaba. Então, ali existe um dígrafo, mas é um dígrafo nasal, o que fez desta alternativa o nosso gabarito. Beleza? E com isso, nós chegamos ao fim de mais um bate-papo. E eu não quero que você se esqueça. Não importa que você vá devagar, contanto que você não pare. Esta é a diferença entre vitoriosos e derrotados. Não importa que você vá devagar, o tempo é o seu. Eu só preciso que você tenha constância, que você não pare, porque no final, meu aluno, tudo vai dar certo, porque é uma questão só de treinamento. Você já é brasileiro, você já fala muito bem a nossa língua portuguesa, nós só estamos aqui, nós só estamos nesse projeto para acertarmos alguns conceitos exigidos pela norma culta. Nós nos comunicamos muito bem. Só que a língua portuguesa, no concurso público, ela tem o dever de blindar, de proteger a norma culta. E eu preciso que você aprenda, divulgue e treine. Espero você para o nosso próximo bate-papo. Até daqui a pouco.